Olá, nós da Unidcom estamos aqui hoje no Museu do Aljube, em prol da resistência e da liberdade, para falar um pouco sobre o 17 de maio. Essa data é a data em que a gente celebra a luta contra a LGBTfobia. Foi institucionalizada a partir de 1990, quando a OMS decide retirar a homossexualidade do quadro de classificação de doenças. É exatamente por isso que hoje a gente celebra não só o dia 17 de maio, mas a semana contra a LGBTfobia. E essa data hoje pra gente é muito importante, porque é por meio dela que a Unidcom vem trazer conversas com os nossos pesquisadores que estão na luta contra a LGBTfobia. Boa tarde, Gustavo. Muito bem-vindo. Eu queria só te apresentar. A gente tem aqui hoje com a gente o Gustavo Pinho, um dos nossos pesquisadores do IAD da Unidcom, que tem um trabalho sobre a representação do homem gay antes e depois do período de ditadura. Gustavo, muito bem-vindo. Queria que você falasse pra gente um pouquinho de você e um pouquinho da sua pesquisa, por favor. Obrigado. Meu nome é Gustavo. Eu sou um rapaz homossexual e a minha pesquisa, eu acho que enquanto cientista pesquisador, eu sempre tive curiosidade, especialmente sendo homossexual, de saber de onde é que vem o preconceito. Qual é a origem do preconceito, porque é que há diferença, porque é que existe tudo isso nos dias de hoje, e sempre quis saber isso, sempre tive essa curiosidade, então decidi incluir isso na minha pesquisa como base principal e decidi estudar a forma como aquilo que pode ditar de facto aquilo que nós somos, ou pode ditar a nossa forma de viver, os nossos contornos, a forma de pensar, é realmente o regime. Então decidi andar para trás e estudar o Estado Novo, o pré e o pós, e estudar a influência que essa transição tem no contemporâneo. Perfeito. Eu sei que a sua pesquisa trata sobre, principalmente, a representação do homem gay, certo? Fala um pouco pra gente como que essa representação, onde você estuda essa representação, acredito que seja na publicidade. Conta um pouco pra gente como isso acontecia, né, em um período ditatorial e como isso teve aí alguma mudança após esse período. Sim, eu vou estudar a publicidade pré e pós-revolução, ver qual é o seu comportamento durante a transição e como é que ele influencia os tempos que vivemos hoje, o tempo contemporâneo, e a representação não era existente, era porque não estava dentro dos contornos do regime ditado por António de Oliveira Salazar, que construiu uma base de um regime que tem 3 pilares e sexualidade, partilha de sexualidade não existe em nenhuma delas, então é extremamente limitado e tudo era muito controlado, a publicidade era extremamente controlada, era tudo muito revisto e tudo aquilo que fosse ou saísse minimamente dos contornos daquilo que foi delineado pelo regime não era apresentado. Sim. E depois que a gente tem, né, a queda do regime ditatorial, a gente passa a ter uma maior liberdade, talvez, dos meios de comunicação, da publicidade, do jornalismo, e a sua pesquisa mostra alguma coisa sobre essa etapa de transição, a forma com a qual, em um determinado momento, já era possível trazer essa representação para os meios de comunicação? Sim, exatamente. Houve uma oportunidade, até mesmo enquanto o regime ainda existia, regime ditatorial, de Salazar. Nos anos 50 foi quando a publicidade em Portugal, a entrada, o desenvolvimento da indústria, todo o desenvolvimento e a entrada da publicidade internacional em Portugal com as agências, foi a década de ouro da publicidade e foi a oportunidade que as agências tiveram de fazer algo diferente, mas por contornos de regime não foi possível. E realmente depois da Revolução existem algumas luzes de que as coisas podem mudar, mas ainda muito dentro daquilo que era aceito, ou seja, demorou imenso tempo até hoje, porque é o que acontece, demorou imenso tempo até vermos luzes mais óbvias. E se você tivesse que fazer um estado da arte do que é
a representação principalmente do homem gay, né, dentro da comunidade LGBTQIA+, na publicidade contemporânea em Portugal. Quais são os principais achados que você tem ao longo da sua pesquisa? Como que isso é dado hoje? É dado de uma forma extremamente repetitiva, uma estrutura que se repete continuamente, de uma forma dentro de determinados modelos, completamente limitada, não é inclusiva, não é... portanto, é feito dentro de um certo modelo que é seguido e repetido continuamente. Ok. Quando a gente fala, né, sobre estereótipos, por exemplo, muito provavelmente essa é a via pelo qual a publicidade tenta representar não só o homem gay, mas uma diversidade de outras existências. E a gente sabe que muitas vezes estereótipos podem não contar muito bem para algumas coisas. Conta um pouquinho pra gente de hoje, como que é que a publicidade tem construído estereótipos dentro da comunidade que você investiga, e existe um lado bom, existe um lado ruim disso? Como que isso acontece? O lado bom é que a publicidade é feita por pessoas, e se essas pessoas, se o país se a sua própria mentalidade não está a alcançar, não é inclusiva, não quer incluir e continua a seguir os determinados modelos, a publicidade vai sempre acabar por sair sempre igual. E essa também inclui o lado mau, que há sempre uma possibilidade de repetição da própria publicidade. E hoje o mercado, tanto da publicidade quanto do design, que muitas vezes andam juntos, né, em alguns momentos, você acredita que essa representatividade dentro do mercado da publicidade e dentro do design, hoje em Portugal, de alguma forma afeta como as pessoas têm representado a comunidade LGBT? Eu acho que a publicidade funciona mesmo como uma reflexão da mentalidade e do país, não é? Então, continua, tem a capacidade de alimentar. A publicidade tem um grande poder, não é? Então consegue mudar mentalidades, plantar novas ideias ou continuar a plantar as antigas ideias. Então, sim, influencia bastante. E no começo da nossa entrevista, você se apresentou como um homem gay, um investigador dentro da área do design e da publicidade. Eu queria saber um pouco como que a gente sabe que, claro, a gente está falando sobre um posicionamento identitário, essa é a sua identidade, mas que em alguns momentos os nossos posicionamentos identitários acabam por se tornar também posicionamentos políticos. E esses posicionamentos políticos refletem muitas vezes nas nossas carreiras, na forma com a qual a gente leva a formação, né, daquilo que a gente é e da forma com a qual a gente pode contribuir para a sociedade. Conta um pouco pra gente como é ser um homem gay dentro do universo da pesquisa, dentro do universo da investigação, de fazer ciência. É um desafio, porque não existem muitos estudos, existe muito pouca coisa, então o tema da pesquisa em si já é extremamente centralizado, extremamente recortado, extremamente virado para o nacional, para o português, então em cima disso acrescentar o fator da sexualidade ainda torna mais difícil. Certo. E você vislumbra alguma forma de potencializar uma mudança para isso, se por investimento público ou você acredita que seja uma necessidade de uma via nova, de um pensamento cultural? Quais são os desafios que você encontra que a gente poderia talvez tentar combater para um futuro mais promissor da investigação na sua área? Culturalmente é uma boa vertente e utilizar a publicidade para influenciar, é mesmo aí que eu queria chegar, porque a publicidade realmente tem esse poder, e eu acho que se nós conseguirmos
temos a nossa cultura enquanto país, mas se conseguirmos abrir e se conseguirmos deixar entrar novas mentalidades, novas formas de viver, novas formas de pensar, acho que é um bom caminho para... A diversidade na pesquisa e para a pesquisa, talvez. Exatamente. Gustavo, mais um interesse, talvez até um interesse mais pessoal meu. Conta pra gente, dentro dessa investigação que você já está desenvolvendo há um bom tempo, provavelmente você a iniciou com algumas hipóteses, com algumas coisas que você acreditava que você ia encontrar, e a gente sabe que muitas vezes a pesquisa segue por lados que não era exatamente o que a gente esperava. Isso aconteceu com você? Teve algum dado, alguma novidade que você encontrou nesse meio do caminho que te fez olhar para o seu tema de alguma outra forma? Novidade, talvez quando estava a estudar de forma mais profunda a história e os diferentes regimes, acho que fiquei um pouco abalado porque eram circunstâncias muito marcadas, muito limitadoras, muito opressoras dos próprios seres humanos, da forma de viver e da forma de pensar, e quando fui analisar a publicidade não estava à espera de encontrar exemplos tão diretos, tão duros de ver e de ler e de analisar. Foi interessante. Ok. Você fala especificamente na sua pesquisa sobre a publicidade. E a gente sabe que muitas vezes a publicidade pode ser entendida também como um veículo para o mal, digamos, né? O poder que você mesmo acabou de falar sobre a publicidade, muitas vezes criar elementos da cultura, criar verdades, criar realidades, isso pode ser usado tanto para o bem quanto para o mal. E acho que aqui entra uma questão ética bastante grande da publicidade. Como que você encara o futuro da representação do homem gay na publicidade de forma ética? Quais são os próximos passos que as agências de publicidade, os publicitários, o mercado de publicidade deveria ter para realmente pensar sobre aquilo que vem sendo feito na representação dessas pessoas? Eu diria que talvez uma boa forma de o fazer seria incluir as próprias pessoas no processo de criação da publicidade, ou então ir mais além, não se ficar só pelo grupo de 5 a 10 pessoas que existe dentro de uma agência de publicidade, que podem não conhecer a realidade das pessoas que estão a representar, que têm que as trazer com elas, têm que a viver, têm que a conhecer, para poder representar de uma forma que é igualitária, que é justa e que é real. Sim. Gustavo, eu queria te agradecer muito por esse tempo de falar com a gente. Eu sei que fazer pesquisa é algo que leva tempo, então você ter tirado esse tempo para poder disseminar um pouco do conhecimento e trazer um pouco mais de luz acerca desse tema é muito importante para todos nós da Unidicom, para todos nós do Museu Aljube. E queria deixar esse espaço para que você também falasse um pouco de como as pessoas podem te encontrar. Às vezes elas se interessam aí pela sua pesquisa e querem desenvolver algo com você, e usar as suas últimas palavras para os nossos espectadores. Então, a rede que eu estou mais presente de momento é mesmo no Instagram. Eu sou _IMGP, até porque faço várias, para além da pesquisa, tenho curiosidade por outras áreas, então sou muito ativo por lá. E sim, os meus próximos passos são terminar a pesquisa, e qualquer ajuda que seja necessária ou que queiram dar é sempre bem-vinda por essa via. Muito obrigado, Gustavo. Obrigado. Olá, Ana, seja muito bem-vinda. Hoje a gente está aqui com a Ana Costa, investigadora sobre a representação da mulher lésbica na indústria do fast fashion. Ana, muito bem-vinda. Por favor, fale um pouquinho de você e um pouquinho da sua investigação, só para que a gente possa iniciar a nossa conversa. Obrigada. Portanto, eu sou a Ana, identifico-me como mulher lésbica e percebi que normalmente na publicidade existe pouca representação LGBT, e quando existe é maioritariamente homens gays. E, portanto, achei que era importante
aprofundar o facto da invisibilidade do resto da comunidade na comunicação e, portanto, decidi focar na indústria do fast fashion porque é uma das indústrias onde eu acho que é mais óbvio que acontece toda a questão do pinkwashing, que é as marcas adotarem os valores LGBT só para se aproveitarem do poder de compra LGBT, quando na realidade não defendem esses valores e só os utilizam porque estão na moda. Ana, de acordo com a sua apresentação, eu tive a impressão de que talvez a sua escolha de temática ela tenha um pouco de um lado pessoal e um pouco de um lado social também. Me corrija se eu estiver errado. Conta pra gente quais são esses impactos que você, como investigadora, pretende ter a nível pessoal ou a nível social. Eu acho que neste momento ou não se vê lésbicas na publicidade ou quando se vê, normalmente vem acompanhadas de 2 estereótipos, ou a lésbica feminina, a representação vai muito de acordo com satisfazer a ótica masculina, ou então a representatividade de que um casal lésbico há uma lésbica que é o homem da relação e outra que é a mulher da relação e vai muito puxar novamente o padrão heteronormativo e portanto acho que é importante haver pesquisa nesse sentido para que as representações lésbicas sejam muito mais do que isso. Okay. A sua investigação ela está dentro do âmbito do design da publicidade. E a gente sabe aí que a aliança entre o design e a publicidade às vezes pode causar problemas, pode causar soluções, mas também pode causar alguns problemas. E acredito que alguns dos problemas sejam um pouco esses do que você falou. A forma com a qual essas representações são feitas, a forma com a qual alguns estereótipos são construídos. E é sobre isso que eu gostaria de ter a sua visão. Como hoje isso acontece na publicidade? Qual é o estado da arte, da representação da mulher lésbica, não só na indústria do fast fashion, mas de forma geral na publicidade? Acho que quando as mulheres lésbicas começaram a ser representadas na publicidade, usaram muito o estereótipo da hot lesbian. Geralmente vinha sempre acompanhado de um casal lésbico feminino, associado normalmente a marcas de cerveja e esse tipo de produtos que são maioritariamente consumidos por homens, pronto, para aliciar esse público. Também tem a ver um bocadinho com, nas revistas, a primeira forma, ou seja, as pessoas não estavam familiarizadas com o que era uma lésbica e quando começaram a haver revistas que abordavam lésbicas, foi a ideia que as pessoas tiveram de uma lésbica, era a ideia que estava na revista, o que fez com que, à partida, houvesse logo uma falta de informação ali. Pronto, e acho que condicionou muito a representação aos estereótipos. E acho que são estereótipos criados por pessoas fora da comunidade, ou seja, são estereótipos muito do ponto de vista heteronormativo da sociedade, que deixam as pessoas confortáveis e não estereótipos que realmente as pessoas dentro da comunidade identificam. Okay. Quando a gente pensa sobre representações e sobre a publicidade, eu acho que a sua fala ela traz um pouco, talvez para mim, pelo menos, de um entendimento de a publicidade é formada pela cultura e ao mesmo tempo ela forma a cultura. Isso cria então aí um ciclo que pode trazer algumas problemáticas a serem discutidas não só dentro da comunidade lésbica, mas dentro de diversas outras comunidades. E essa relação que a comunidade lésbica tem dentro da comunidade LGBT como um todo, a gente sabe que por vezes ela é um pouco complicada, porque é uma parte de um todo que às vezes acaba sendo apagada, que às vezes acaba sendo negligenciada em detrimento de outras partes da comunidade. Como funciona, né, essa questão dentro da própria comunidade? Como é
ser uma designer e publicitária lésbica que tenta trazer uma consciência representacional sobre a mulher lésbica dentro da própria comunidade lésbica? Acho que quando falamos nisto, primeiro temos de falar sobre o facto de estar a haver todo um lesbian erasure, que é o facto de, quer interna, quer externamente, está a ser apagada da história que as mulheres são lésbicas, quer externamente porque querem ocultar essa informação, quer internamente porque as mulheres não se sentem confortáveis para se assumirem como lésbicas. Eu acho que isso também tem um grande impacto na forma como pode ser criada a publicidade, porque se estas mulheres não estão confortáveis para se assumirem como lésbicas, acho que não tenho a vontade para criar conteúdo que seja tão objetivo. Eu acho que neste momento o que acontece mais é que as marcas querem ver diversidade, porque as pessoas querem ver diversidade, mas acho que é uma diversidade muito controlada e é uma diversidade que tem de ser confortável ao olhar da maior parte das pessoas. E portanto acho que tem de haver sempre esse cuidado de, ao criar uma peça, temos de tentar usar os valores pessoais para criar a peça mais autêntica e mais diversa possível, mas lá está, temos sempre aquela barreira do não podemos criar uma peça demasiado diversa porque aí já vai chocar demasiadas pessoas. Ok. Mais uma vez a gente volta à questão daquele ciclo da cultura que é formada pela publicidade, mas também forma a publicidade e assim por diante. Ana, acredito que na fase que você está hoje da sua investigação já tenha tido alguns resultados, alguns que você esperava, outros que talvez você ainda não esperasse. Conta pra gente quais foram esses achados que você teve e como que isso de alguma forma te surpreendeu ou se não surpreendeu. A minha pesquisa é muito baseada no Instagram e normalmente quando uma pessoa entra no Instagram o que tem mais impacto é a fotografia e não a legenda. Portanto, eu inicialmente tinha direcionado toda a pesquisa para a representação visual e eu queria um bocado trocar os estereótipos criados por fora e trocá-los por estereótipos criados por dentro, ou seja, eu quis perceber quais é que eram os indicadores visuais dentro da comunidade lésbica que podiam ser usados para criar esta representação. Em conversa com a Hilda tive um bocado aquele feedback do, no fundo então o que eu estou a fazer é trocar estereótipos por outros estereótipos, e acho que foi uma questão moral um bocadinho complicada porque eu percebia que havia ali um problema, mas também não havia uma solução, tanto é que eu tive 2 entrevistadas que desistiram da pesquisa por isso, porque elas não achavam que a forma de serem representadas era através de estereótipos mais, que se pudessem identificar, mas também não sabiam dizer qual era a forma de as representar. Eu acho que entrei um bocado num impasse. E entretanto eu quis fazer também entrevistas a lésbicas designer para perceber qual era a parte visual importante para elas na construção, e ao fazer a entrevista à professora Cândida percebi que o que estava a faltar era, em vez de se focar propriamente nos aspectos visuais, focar-se no conceito, ou seja, em vez de representar uma lésbica por usar o cabelo mais curto, ou piercings ou tatuagens, representar uma lésbica por ser uma mulher que mostra poder, uma pessoa que mostra liberdade e focar muito mais nesses conceitos. Outra coisa que também foi bastante interessante foi a importância da legenda, porque achei que não era tão importante, porque lá está, quando vemos um feed, aliás, o próprio feed não mostra a legenda, só mostra as imagens, e foi uma coisa que a maior parte das minhas entrevistadas falou, de que até conseguiam identificar determinada modelo como lésbica, mas sem a legenda não conseguiam ter essa confirmação e, portanto, consideravam que podia ser queerbaiting. E, portanto, acho que foi bastante interessante ver essa intersecção das linguagens. Você comentou que, ao longo do processo da sua investigação,
algumas entrevistadas desistiram do processo. Eu acho que isso revela um pouco, talvez, a dificuldade que a gente tem de pesquisar dentro dessa área, né? Não só de conseguir amostras, mas de conseguir dados e tudo isso. Quais foram as maiores dificuldades que você teve nesse processo? Eu achei que era um tema que tinha de ser por entrevistas, porque eu acho que nos inquéritos as pessoas não aprofundam muito e eu precisava de um grau de aprofundamento muito maior. E apesar de conhecer algumas mulheres que se identificam como lésbicas, elas não se sentiam confortáveis para fazer entrevistas, mesmo dizendo que não iriam ser divulgadas. Não se sentiam, diziam se fosse um questionário talvez eu até fazia parte, mas uma entrevista não. Então acho que foi bastante difícil encontrar mulheres que quisessem fazer parte das entrevistas. E depois acho que também há toda uma grande questão que é, acho que há cada vez menos mulheres a identificarem-se como lésbicas. A maior parte das mulheres que disse que faria a entrevista sem problemas, mas não se identificava como lésbica porque se identificava como bi ou como pan. E eu acho que também entra aqui muito no conceito de que a definição de mulher lésbica é uma mulher que a sua atração primária é por outra mulher. E quando falamos disto, não falamos de mulher cis ou mulher trans, falamos simplesmente como mulher. Mas há muitas pessoas que acreditam que que esta definição é restrita a mulheres cis, sentem que é um termo que causa um pouco de transfobia e então há muitas mulheres que preferem identificar-se como queer, por ser um termo mais geral e por ser um termo mais aberto, portanto, até podem sentir só atração por mulheres, mas por sentirem que o termo lésbica é demasiado restrito e por quererem apoiar a comunidade trans, identificam-se como queer. Você citou agora, na sua fala, né, a questão da transfobia, que está extremamente ligada a toda a luta que a gente vem fazendo essa semana, que é contra a LGBTfobia. Eu sei que aqui a gente está falando muito especificamente sobre a mulher lésbica, uma parte dessa comunidade, mas a sua investigação, ela trouxe dados sobre outras partes da comunidade, como por exemplo as pessoas trans ou até os homens gays e assim por diante? Eu estou a analisar 4 marcas, que são a Bershka, H&M, a Primark e a Levi's, e a marca que foi unânime que era considerada a marca mais gay-friendly é a Levi's, que precisamente as representações lésbicas que tinha, e que foram as representações com que as minhas entrevistadas se sentiram mais identificadas, era de um casal trans. Portanto, acho que é muito interessante esse dado. A gente está terminando o nosso tempo, então queria só que talvez você trouxesse para a gente, eu sei que a sua pesquisa ainda não está no fim, quer dizer, está em vias de ser terminada, mas traz para a gente alguns vislumbres das respostas que a gente pode ter. Como é que a sua pesquisa hoje pretende beneficiar de alguma forma o mundo científico, a sociedade, e o que a gente vai poder retirar dela para entender um pouco mais sobre a representação das mulheres lésbicas na publicidade? Eu acho que neste momento não existe nada que faça com que as marcas, que não há nada que dê apoio às marcas sobre como representar a comunidade LGBT ou mais especificamente a mulher lésbica. Sinto que existem alguns toolkits para jornalistas, a parte verbal de como descrever, como se referir à comunidade LGBT verbalmente, lá está, mas em termos de imagem não existe nada. Normalmente lá está, ou usam um arco-íris e está feito, ou então evitam de todo utilizar corpos, e acho que para além de trazer dados científicos sobre a mulher lésbica, que é uma coisa que está em falta na comunidade científica, acho que é importante para auxiliar as marcas que querem realmente comunicar, porque às vezes trata-se das marcas quererem só absorver esses valores para vender, mas acho que às vezes também se trata do facto de haver uma desinformação tão grande
e um conjunto tão grande de sexualidades há uma abrangência, porque tudo isto é um espectro que faz com que mesmo que as marcas queiram comunicar não sabem como. Eu acho que a conclusão da minha tese seria criar este toolkit que permitiria às marcas comunicar da melhor forma. Okay. E para as pessoas que estão interessadas em se comunicar com você, em participar da sua pesquisa, ou até essas marcas, onde eles podem te encontrar? Como que a gente pode entrar em contato com você para participar disso? Pronto, se quiserem fazer parte do meu estudo, enviam um e-mail para anascosta.2000@gmail.com. Estou mais que aberta a ouvir todos os testemunhos, porque eu acho que é uma pesquisa constante e mesmo entregando esta dissertação em junho, acho que é uma pesquisa que não pode parar aqui, porque lá está o facto de não haver uma solução para como representar realmente a comunidade LGBT. Acho que esta solução precisa de existir. Ana, muito obrigado e espero que a sua pesquisa traga os melhores frutos, não só para você, mas como é a nossa intenção, para a sociedade como um todo. Muito obrigado pelo seu tempo. Obrigada eu. Eu gostaria de agradecer à Unidcom, ao Museu do Aljube, pela oportunidade de discutir esses temas que são extremamente pertinentes. A gente deve lembrar que a nossa existência, ela só é dada como existência a partir das mais diferentes resistências. Então, se algumas pessoas ainda se perguntam qual é a pertinência de a gente falar sobre a luta contra a LGBTfobia, aqui está a prova disso. Existem muitas resistências que, por mais que não façam parte do nosso dia a dia de forma tão óbvia, são elas que estão lutando pela nossa liberdade lá fora. E é isso que a gente deve fazer, não só na nossa vida, mas na ciência. A ciência é feita para todos, a ciência é feita para partilha. Então, não só a luta contra a LGBTfobia, mas a luta contra o racismo, a luta contra o machismo, ela deve sim estar inserida em todos os âmbitos de todas as pesquisas que o mundo da ciência ainda precisa receber. É por isso que eu agradeço aos nossos pesquisadores por hoje terem partilhado conosco aquilo que é talvez só a ponta do iceberg nesse momento, mas que tem muito para mudar o futuro, tanto da ciência quanto da sociedade. Muito obrigado.